galera, tudo bem? Estamos começando hoje mais um Hablacatrava, o seu podcast onde você vai ouvir a travesti aqui que vos fala, hablando mucho. E hoje eu tenho uma convidada, uma mulher que eu falo que é uma das minhas mulheres fodásticas. Ela que vem de Cuiabá, ela é mãe do Nego e do Nelson, que eu falo que é a dupla sertaneja Nego e Nelson. É uma das mulheres que eu conheci e que a gente vive em mundos diferentes, mas ao mesmo tempo a gente se conecta muito, muito, muito. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Bem-vinda, Melina Azevedo, ao Hablacatrava. Eita, como habla! Que emoção de estar aqui, Carol. Feliz demais pelo seu projeto, por essa nova fase. E vamos lá, vamos embora. Obrigada pelo convite. Tô me sentindo honrada, porque sei das outras convidadas que estão vindo por aí. A Georgia, que eu já assisti, já ouvi. Então, tô aqui a seu dispor. É muito incrível ter você aqui comigo. Eu falei que eu vou trazer mulheres fodásticas, né? Porque as mulheres que vêm pra cá são mulheres fodásticas. E Mel, ela tem uma história muito massa. Mas eu quero saber de você. A gente conhece ali muito da Mel, que é publicitária, que é diretora de operações da iCherry. Mas quem é Melina Azevedo? Nossa, já começou assim, Melina Azevedo por Melina Azevedo? Eu sou uma menina que ainda tem muitos sonhos, que ainda todos os dias acorda com esse espírito de criança e tenta viver, mesmo que no lugar mais profissional e mais sério possível, que a vida exige, né? Os momentos, especialmente os profissionais, acabam exigindo. Eu sou uma menina, eu me enxergo assim, que brinca, que se diverte, que aproveita o momento e que não deixa de sorrir nunca. Então, acho que é isso. Eu sou a pessoa que gosta de viver. E sorrindo sempre, porque desde quando eu conheci a Mel, sempre sorrindo, sempre com essa energia incrível. E é uma energia, né, gata? Eu lembro que agora, o último processo que a gente fez ali... Gente, a Mel, ela foi uma das pessoas ali comigo que direcionou a minha vida. Acho que pra estar aqui hoje também um pouco, falando com vocês, eu fiz parte de um programa que tem dentro da iCherry, que é a empresa onde a Mel é diretora de operações, e me direcionou para um lugar, e hoje estou aqui falando com vocês. Aprendi, olha, fiz até uma logo para esse podcast a partir disso. Mas, com isso, eu quero trazer para vocês que é essa energia de contagiar as pessoas, que foi quando a gente participou agora desse último Diversidade Faz Diferença, que é o nome do projeto lá do programa que tem dentro da iCherry. E foi o comentário, como você consegue trazer as pessoas pra cima, você coloca as pessoas pra cima. E como é pra você conseguir colocar essa galera pra cima, que às vezes precisa só de uma oportunidade, que você tá ajudando a fazer com que a história dessas pessoas seja mudada. Sabe o que eu acho que tem a ver com a primeira resposta que eu te dei? De viver e aproveitar a vida e pensar que, puxa, e se esse for meu último momento? E se esse for meu último projeto? E se essas pessoas forem as pessoas que vão ficar marcadas, assim, como um momento que valeu a pena? Então, energia positiva é algo que eu carrego quase como uma missão. E o projeto Diversidade Faz Diferença, por si só, ele já carregava uma energia positiva, né? Acho que vale até falar um pouquinho dele, que é uma agência de publicidade, uma agência de marketing digital. Em meio à pandemia, viu como uma oportunidade de fazer a diferença, trazendo pessoas de diversos recortes sociais, de diversos recortes de raça, de gênero, para aprender um pouco daquilo que a gente faz, como uma forma de retribuir aquilo que a gente precisa retribuir à sociedade em troca de tudo que a gente tem de oportunidade para o nosso negócio. Então, juntamos um time de especialistas nas mais diversas disciplinas que a gente tem, então, em mídia, em criação, em conteúdo, em planejamento, em tudo que esse universo publicitário tem, para trocar um pouco e ensinar para essas pessoas, oportunizando que elas pudessem aprender e, a partir dali, fazer as escolhas delas, seja para uma nova profissão, seja para desenvolver um hobby, um negócio, né? E eu não sei o que aconteceu, aquela mágica, mas parece que a gente juntou na primeira, na segunda e na terceira todas as melhores pessoas do mundo para se reunir ali. Então não era nenhuma escolha, era uma condição, viver alegre naqueles encontros, naquelas aulas, naquelas trocas que eram muito maduras, muito profissionais.
não tinha condição de ficar de cara fechada, ou séria, ou cansada, porque era uma energia muito boa, e você foi uma das pessoas que fez com que essa energia permanecesse ao longo de todo o curso, né? E aí depois passando para todos os outros que vieram na sequência, e sempre com aquela expectativa. A gente terminou a sua turma do curso, vocês formaram, muitos vieram para a profissão dentro do nosso mercado, outros investiram em seus negócios, né? Teve gente que empoderou o seu brechó, teve gente que iniciou na carreira política, teve gente que começou a cuidar das redes sociais de algum amigo ou colega e viu nisso uma oportunidade de fazer dinheiro. E aí, quando terminou a sua turma, a gente pensava lá dentro da agência, lá dentro da organização, puxa, será que a gente vai conseguir montar uma turma tão boa quanto essa? E aí fizemos todo o esforço de divulgar, de selecionar. E aí quando veio a segunda turma, eu confesso que eu já entrei assim, bom, não vai ser tão boa quanto aquela, né? Poxa, tinha a Carol, tinha o Roberto, tinha aquela turma maravilhosa. E aí vem uma segunda turma, pá, explosiva de novo, e enérgica, e num nível de aprendizado diferente, com outras vivências, com outras histórias. E aquilo atravessa a gente de uma forma que não tem como não ser feliz, não tem como não ser grato pela oportunidade de conviver com gente tão maravilhosa. E fura a nossa bolha, né, Carol? Eu digo e sempre repito toda vez que eu tenho oportunidade, toda vez que eu entro nesse curso ou nesse projeto com pessoas diferentes daquelas que a gente está habituado a trabalhar todos os dias, que não deixa de ser um grande num padrão, né? Provavelmente você deve falar sobre isso daqui a pouco. Mas toda vez que eu entro nesse universo, eu me sinto grata. Eu me sinto aprendendo muito mais do que a gente é capaz de compartilhar com vocês em um conhecimento técnico, em um conhecimento especialista, da academia ou do mercado, porque o que vocês trazem para a gente a partir de vivências que não tiveram oportunidade de ocupar aqueles lugares até então, e que já está mudando, e eu sou muito feliz por isso, é muito impactante, assim. Então a gente se coloca num lugar de aprendiz, na verdade. Eu sou feliz aprendendo, não sei você, então deve ser por isso que o tempo todo sorrindo, o tempo todo energia lá em cima, e vamos fazer diferente, e vamos deixar se surpreender com o que é novo. Então foi mais ou menos assim que... Foi uma eterna aprendente. Aprendente. Então, sempre aprendendo. É. Mas, já que você aprendeu ali muito com a gente, eu tenho muito a te dizer que também aprendemos muito com você. As pessoas que fizeram esse curso, tenho ainda contato com muita gente, aprendemos muito. Mas eu quero saber que, falando em aprendendo, você começou na sua profissão lá em Cuiabá. E aprendeu muito na Web Flávia, né? Conta pra gente como foi ser aprendente e daí depois chegar aqui em Curitiba e hoje, né, na sua carreira, tá ocupando esse lugar de liderança, sendo uma mulher, que a gente já é difícil ver mulheres nesses lugares, né, principalmente na direção, ali nesses cargos de diretoras, sendo uma mulher bissexual, muito bem resolvida. Conta pra mim, pra você, como foi pra você começar lá em Cuiabá e depois estar aqui e gerindo esse negócio? Eita, tá com tempo? Estamos com tempo, você tem 20 minutos. Eu gosto da sua memória, a Carol resgata uns fatos do fundo do baú. Um dia eu contei pra ela... Peraí, mas eu quero que você fale como que você veio pra cá primeiro. O Ninho Pancadão? No isso. Eu vou chegar lá. Vou tentar otimizar essa história, porque você já sabe dela com detalhes. E eu sempre tive muitos sonhos, mas eu nunca tive grandes condições. Não venho de uma família abastada, muito pelo contrário. Hoje, graças ao meu trabalho, eu consigo auxiliar minha família, proporcionar experiências diferentes, mas não vim de um lugar onde me foi dada boas oportunidades. Né? Então, eu sempre vivi muito de sonho. E um dos sonhos que eu tinha era ser uma profissional bem-sucedida, para que daí os outros pudessem ser mais fáceis de ser conquistados. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei em desenvolvimento de sistemas, porque eu queria trabalhar com essa coisa aí de tecnologia e de digital. E aí, não dei muito certo, porque tinha muito cálculo, muita matemática. Lá eu era... Você é de humanas, então? Eu sou de humanas. Ah, é de humanas. De humano. Somos humanas. E eu aí abandonei o curso de desenvolvimento de sistemas, tranquei ali, sem intuito nenhum de voltar, e entrei na publicidade. E foi ali que eu me encontrei. Falei, puxa, é disso que eu quero viver. Mas eu não quero abandonar a tecnologia, porque eu sei que a publicidade ela não vai ser só o painel que a gente vê na rua ou aquela campanha na televisão. O digital estava ganhando força ali, enquanto publicidade, enquanto oportunidade de marketing. Eu falei, puxa, eu quero juntar essas duas coisas. E aí fui fazendo a faculdade, entrei em um estágio de desenvolvimento de sistemas ainda, eu fazia site, essas coisas bonitas aí que você faz, eu estava aprendendo de fazer layout, design,
fazia uns sites aqui, outro ali, aí entrei na Web Flávia, inclusive Flávia, proprietária de um podcast até hoje. Vamos chamar Flávia para vir conversar com a gente aqui também? Ou iremos lá conversar com Flávia? De repente, olha esse feat aí. Deixamos a chamada. Isso é um fato curioso. Lá, acho que o fato da empresa ter o nome da dona não era exclusividade dela. Tem a equipe S, que o S é o nome de um dono. É muito característico do mercado mato-grossense, que é muito regionalista, que tem essa coisa de interior. E isso me fez pensar que talvez não fosse lá que eu fosse desenvolver a carreira que eu gostaria, de estar em contato com grandes marcas, com grandes tecnologias. E aí eu comecei a criar mais um sonhozinho na minha cabeça de, puxa, quero ir embora daqui. E assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a me aventurar nas entrevistas e mandei meu currículo, que não era grande coisa naquela época ainda, para um monte de lugar. Falei, vamos lá, vamos ver quem me quer. Inclusive para a empresa que eu trabalho hoje, mandei há 10, 11 anos atrás e não recebi notícias. Você não foi escolhida de primeiro para estar hoje na empresa onde você trabalha? Não, de jeito nenhum. Eu mandei acho que umas 3 vezes currículo para eles. E a primeira vez eu nem passei na segunda etapa. Acho que o próprio sistema já me falou, não tem experiência, ainda acabou de se formar, não tem vaga para você. Obrigada, pode voltar amanhã. Querida, né? Exato. Continue acreditando nos seus sonhos. Mas uma outra empresa menor, uma agência pequenininha aqui, que ainda estava em desenvolvimento, topou apostar em mim como uma aprendiz. Lá eu já estava num lugar bacana na carreira, assim, mas resolvi dar uns passinhos para trás e vim. Era isso que eu ia perguntar. Então você resolveu dar aquele passinho para trás para Pensando... depois se projetar para frente. E é muito essa história da catapulta, né? A gente precisa, às vezes, voltar um pouquinho para trás e não achar que você está se diminuindo ou se colocando num lugar onde você não vai ter tanto acesso, mas sim pensando no futuro. É uma boa maneira de analisar tudo isso. Eu sempre tive muito claro onde eu queria chegar, onde eu queria estar. Então, o caminho, eu sempre também soube que não ia ser linear. Uhum. E aí, alguns movimentos precisam ser feitos para que você chegue lá. Puxa, eu estou indo numa linha reta aqui. Eu sei que essa linha reta não vai dar no caminho onde eu quero chegar, então eu preciso fazer uma curva aqui, eventualmente voltar lá na rotatória. Então, foi mais ou menos assim que eu enxerguei. E, por sorte, eu estava no começo da carreira, né? Mas eu já estava num começo de carreira promissor, valorizada, com alguns sucessos ali colhidos naquele momento da minha vida, com 23 anos. E aí uma empresa daqui topou, mas me contratou como qualquer outra contratação. Não falou, vou te sustentar em Curitiba. Quer vir? Venha. Se não der certo, paciência. Se der certo, vambora. Vamos testar, né? Aí Vamos eu falei, la garantia sou eu. Fazer o que se faz muito na publicidade digital, que é o teste, né? Exato. Se testa muito para ver se dá Testar e certo. aprender, né? Testar e aprender. Testar e aprender. Aí. E eu vim para aprender e eles para me testar. E aí deu certo. Foi uma junção boa. Mas como é que eu vim, né? Lá eu já namorava na casa da minha mãe, mas já tinha minha vidinha. E aí eu falei, quer saber? Eu vou meter a cara, porque se não for agora, talvez daqui a um tempo eu vá me arrepender de não ter feito. E aí eu vendi mesa, sofá, geladeira, cama. Não era muita coisa, mas eram os meus bens que eu tinha conquistado com o meu trabalho. Duras penas no trabalho ali. Exatamente. Botei tudo naqueles marketplace lá do OLX da vida, vendi uma... Minha casa foi se desfazer, sabe? Assim, ó, tipo o Big Brother que vai apagando, assim. Um dia eu acordava, não tinha uma mesa, até que não tinha um colchão, daí eu falei, preciso ir. Agora eu preciso sair louca. E aí restaram minhas roupas, e aí eu botei todas as minhas roupas dentro, tudo do Uninho Pancadão. Meu Uno, de firma, 2 portas brancos, só faltou a escada. E vim. Cheguei aqui, eu já tinha feito uns contatinhos pela internet, arrumei um apartamento, então eu tinha onde dormir, mas vim, meti a cara e... Hoje, talvez se eu olhasse para trás, olhando para trás, talvez eu não fizesse a loucura que eu fiz. Você deixaria, se você tivesse uma filha de 23 anos, sozinha, botar as coisas num ninho e mudar de cidade para um lugar que ela não conhece ninguém? Minha mãe falou, vai filha, acredita nos seus sonhos, eu só posso te dar sonho. Então, que mãe maravilhosa, né? Que já consegue enxergar que os filhos nasceram para voar e não precisa você estar com ele ali embaixo da sua asa constantemente e acreditar no seu potencial. Porque às vezes é muito... A gente vê isso acontecer, os pais não acreditam no potencial do filho, porque às vezes tiveram também uma vida frustrada e às vezes não querem... Não porque eles querem isso, mas porque tem medo, né, do que o filho possa passar e não deixa ele seguir esse caminho. E a sua mãe tem essa coisa de te ajudar, né? Vai, garota, voa, o mundo é seu. A baixinha é braba. Ela, uma história muito sofrida, muito triste, de ter que começar a trabalhar
ainda criança, muito criança, mas ela sempre, eu lembro de muito pequenininha, uns 5 aninhos, minha mãe dizendo, minha filha, eu só posso te dar a condição de estudar. Enquanto eu puder te deixar estudar, você vai estudar. Assim que você puder trabalhar, daí vai. Mas, por enquanto, a mãe te dá estudo, porque estudo é o que vai te tirar dessa vida. Eu ainda não consegui, então vai. Então, a vida inteira eu cresci com aquilo. Estuda, que aí o estudo que vai te colocar no lugar que você sonhar, no lugar que você quiser. E aí eu fui crescendo e ela foi me falando, Mel, o mundo é seu. O mundo é seu, vai pra onde você quiser, o que você quiser conquistar. Então, isso foi me dando coragem de, o mundo é meu. Então, quer dizer que eu posso ir para qualquer lugar. Quer dizer que o meu sonho é que vai me levar. Então, dentro das condições que ela tinha, que eram muito poucas, ela me ensinou a sonhar. E me ensinou que o estudo é que ia me levar onde eu queria. E deu certo. O plano dela deu certo. A baixinha é braba. Colocou as coisinhas no Neira e veio. No Ninho Pancadão. E como foi chegar aqui em Curitiba? Porque tem uma grande diferença você estar em Cuiabá, Oxe. né? A vida em Cuiabá é diferente, até mesmo o clima, as pessoas são mais abertas a te receber. Ali você já tem, né, aquele clima de uma cidade que ela é uma capital, mas também tem um tom de interior, você conhece mais as pessoas. Chegando aqui em Curitiba, que também é uma capital, mas é provinciana, mas é mais gelada, o clima é mais gelado, as pessoas são mais retraídas. Como foi pra você chegar aqui e ver essa discrepância gigante entre Cuiabá e Curitiba? Ambas começam com a palavra C, pra gente não falar outro tipo de coisa. A letrinha C? Mas, como foi pra você chegar aqui e encontrar Curitiba? Sensação de sentimentos mistos. Porque eu não conhecia ninguém aqui. Ninguém. Mas quando eu cheguei, o sentimento é de encantamento, né? Porque você chega nessa cidade, tudo funciona. É limpa, o transporte público é maravilhoso, a cidade é arborizada, infraestrutura absurda. Eu falei, nossa, eu tô no paraíso, eu tô na Europa brasileira. Só que daí, com isso, veio... O clima nunca me espantou, eu sempre quis viver no frio. Porque quem passa calor de 40 graus por 23 anos, não vê a hora de passar 23 com friozinho, né? Então, pra mim, foi tranquilo. Mas esse choque cultural, assim, das pessoas foi algo que me chamou a atenção, mas eu já vim preparado. Eu já tinha lido um pouco, já ouvia falar. Mas uma coisa que é legal é que no nosso mercado, o mercado da publicidade, da comunicação, tem muita gente diversa, mais do que a média dos outros mercados, das outras indústrias. E em Curitiba tem muita gente de fora. Mais da metade da população de Curitiba não é curitibana, né? Sim. Eu tive o privilégio de entrar num mercado onde, sei lá, 70% não são curitibanos. Então, meio que todo mundo que tá ali tá nessa de, puxa, eu vim de algum lugar, vamos a gente se tornar aqui uma família, vamos se unir. Se acolher, né? Então, dar essa questão do acolhimento. Foi bom, mas assim, passar no hall do prédio, dar bom dia e a pessoa não responder e virar a cara... Era chocante. Com o tempo, acho que eu fui virando um pouco curitibana também. E às vezes eu me culpo de estar em outra cidade e esquecer de dar bom dia. Falei, eita, acho que eu já tô mais curitibana. Mas as pessoas de Cuiabá são imbatíveis, assim, ó, o clima. Mas é isso, né? A gente é um pouquinho do que a gente deixa lá e a gente se torna um pouquinho do que a gente encontra aqui também. Então, tá tudo bem. E é muito incrível, né? Conseguir ter essa visão, né? Que você não precisa se tornar totalmente o lugar onde você tá. Você pode também trazer o lugar da onde você vem e para ajudar a florescer esse lugar aqui aonde você está hoje e que consegue te dar uma oportunidade melhor. Mas voltando para a questão ali do começo da sua carreira, como foi para você entrar nesse lugar aqui em Curitiba? Lá você tinha uma visão também de mercado. E aqui você teve outra visão de mercado. Como foi pra você enfrentar isso ali, 23 anos? Saí de Cuiabá, cheguei em Curitiba, tô sozinha. Preciso mostrar que o que eles estão apostando em mim, eu vou entregar. Como que foi esse momento pra você? Foi transformador e me forjou em termos de resiliência, perseverança, paciência, um pouco mais de... ser mais branda, saber ouvir, porque lá eu tava em ascensão. Era uma pequena solitária lá, mas tava em ascensão. Tava indo bem na carreira. Então eu já tava com o meu eguinho ali, tipo, pô, sou benquista aqui no mercado, as pessoas me valorizam, já tinha sido chamada para ir para uma outra empresa, que era a maior da cidade, então tava bem. Por isso que eu falei, vou embora, porque agora é minha hora. Quando eu cheguei aqui, primeiro que eu entrei num universo onde eu não tinha o conhecimento técnico necessário. Entrei como assistente, quase como aprendiz. Só não era estagiária porque não estava mais na faculdade. Então foi abaixa a cabeça, trabalha e estudo.
Como eu estava sozinha aqui, sem muitos amigos, sem família, eu aproveitava o tempo vago para estudar. Uma hora eu ia no botânico, voltava, estudava. Outra hora na ópera de arame, voltava, estudava. Então, estudei muito e tive que aprender a recomeçar. E no técnico mesmo, de plataformas, de dados, de relatório. Aí, quando eu já estava bem nessa agência que me contratou, eu falei, eu vou tentar entrar lá naquela agência de novo, naquela HR. Sempre quis trabalhar na HR. Falei, será que eles me querem agora? Escrevi de novo um currículo, mandei, nada. Passou uns 3 meses, eu já estava 7 meses lá na outra empresa, falei, não, mas agora vai. E aí, pela 3ª vez, eu reescrevi meu currículo, já entendia melhor quais eram os requisitos e falei, agora vai. Não desisti, fui com a mesma energia. Mandei, me chamaram, hablei na entrevista só na teoria, Carol, porque o que eu sabia era para clientes menores, para anunciantes do mercado local. E lá eles só trabalham com... Eles não, né? Nós. Você, né? Hoje você também, só trabalha, né? com Conta grande, anunciantes muito grandes. Enormes, né? Exatamente, marcas muito grandes. Pra você ter uma ideia, hoje a gente tem a Embraer. A gente vende avião pela internet. Então... E é uma responsabilidade gigante lidar com essas... Não que as outras não sejam a gente tá lidando com dinheiro, né? Muito dinheiro. Tá lidando com muito dinheiro. Muito dinheiro. E assim, hoje a gente sabe que a publicidade na internet, ela tá virando quase o carro-chefe das empresas. E você lidar com essa quantia gigante de dinheiro te traz uma certa insegurança ali nesse começo, mas também te dá um empoderamento. Exato. E aí, com esse peso, essa responsabilidade em mente, eu fui com a teoria que me garantia e com a experiência que não era muito grande para entrevista. E aí eles toparam, falaram, nossa, mas você vai arrasar aqui, você já tá com a experiência que a gente espera, é para a pessoa certa, para a vaga que a gente precisa, e me contrataram para analista de mídia, que é quem compra os anúncios no Google, lá no Instagram, no TikTok, aqueles anúncios que vocês não pulam, que pagam o nosso salário. Não pulem os anúncios do YouTube, assistam. Clica no anúncio, compra por lá, mas enfim. E aí, entrei nessa vaga. Como é que foi, né? Você me perguntou, e aí eu contei tudo isso para chegar neste fato que é relevantíssimo na minha carreira. Primeira semana de trabalho, a minha chefe maravilhosa, Aline, te amo, na época, falou, Mel, faz o seguinte, esse primeiro dia, você tem os cursos obrigatórios aqui da empresa e tal, dá uma olhada nesses relatórios aqui do cliente e vai se inteirando das métricas deles, dos dados deles, para daí depois eu te apresentar e aí você já está mais habituada. Pode ser? Pode ser. E aí ela me mandou um arquivo, o arquivo tinha, 70 abas no Excel, com muito dado, quilométrico, assim, rolava e nada. E aí eu sentada ali, plena, suando. Eu passei o dia inteiro lendo o relatório e eu não entendi 30% dele. E aí, no final do dia, eu fui pro banheiro chorar. Falei, o que eu fiz da minha vida? Posição fetal? Não, porque não cabia. Mas eu, dentro da cabinezinha, lá no trabalho, chorando. E aí eu falei, puxa, eu sonhei tanto estar aqui, mas eu acho que eu não me preparei o suficiente para estar aqui. Eu acho que eu não mereço mais esse lugar. Eu acho que não faz sentido, porque eu não tô entendendo nada do que eles estão me dizendo. E é só o primeiro dia, e eu não entendo a língua que eles falam. E aí eu pensei, bom, mas eu não tenho escolha. Eu não posso voltar atrás, porque se eu fiz tudo o que eu fiz para estar nesse lugar, eu já tô aqui. Eu vou provar que eu consigo. Voltei para casa, continuei chorando mais um pouquinho, mas continuei estudando. E aí foi nisso, um dia após o outro, aí eu fui vencendo os relatórios, as métricas, e aí lá naquele lugar eu aprendi e entendi que dá para ser trabalho, mas dá para ser humano, dá para cuidar das pessoas. E hoje o que eu faço é só replicar e retribuir o que sempre fizeram por mim desde que eu cheguei ali. De, vem cá, não sabe? A gente também não sabia quando eu cheguei aqui. Vamos lá, vamos junto. Vou te ensinar, vou te mostrar o caminho, por aqui não, por aqui sim. E sempre foi assim, porque no fim é novo para todo mundo esse universo. Então deu muito certo porque eu persisti, eu acreditei, mas também porque eu não tinha muita saída, não tinha muito outra escolha. O que eu ia fazer? Eu ia voltar para agência menor? Eu precisava me sustentar, precisava de grana, eu precisava... E os meus sonhos, eu ia deixar para trás só porque eu não entendi um dia de relatório? Falei, não, eu vou aprender essa parada. E desde então, tudo que eu me propus a aprender tem dado certo, e com esse espírito de tentar retribuir para os próximos que vêm, a gente também vai acalmando, fala, não, calma aí. Fiz isso com você, né, Carol? Sim. Falava, Carol, não, calma, vai dar tudo certo. Eu aprendi a ser uma aprendente também. Porque a gente tem uma angústia.
de aquela coisa assim, eu nunca vi isso aqui na minha vida, então eu não vou ser capaz de aprender sobre isso. Como que eu vou fazer? E daí eu não sei pra você, mas pra mim aquela tal da síndrome do impostor, ela tava Todos sempre os aqui, dias. ó, Até hoje. todos os dias falando, Aqui. você não vai conseguir. Mas a gente é resiliente e falava assim, querida, eu coloquei o meu cropped hoje e eu vou reagir. Então é muito Exatamente. isso. E da gente conseguir vencer esse lugar de eu não consigo ou eu não posso, mas assim, com a perseverança de. E também ser humilde de falar assim, eu não Não sei sei. fazer, mas eu estou aqui para aprender. E eu acho que a gente precisa muito estar nesse lugar de aprender. Eu adoro essa palavra, eu criei ela, mas agora é Eu tô nossa, vendo. aprendentes aqui, né? E você aprendeu com muita gente boa e eu sei que também teve um cara que que te ensinou muito, que pelo menos como a gente trabalhou, quando a gente trabalhou junto ali, você sempre teve um carinho muito imenso, assim. Como é pra você aprender com essas pessoas que têm a vontade de ensinar? Como foi você pra mim e trouxe pra mim hoje eu estar aqui vos falando, conversando contigo, que acreditou no potencial. E como é pra você ver pessoas que também acreditaram no seu potencial e que te ajudaram a construir a carreira da Melina, da Mel Azevedo? Puxa, é cíclico, né, Carol? Acho que a gente se inspira em pessoas que nos fazem bem, que nos puxam, que nos motivam. E quem entende que esse processo é cíclico, dá andamento. Eu posso dizer que desde que eu entrei na iCherry, eu tive muitos mentores e mentoras, o que me dá muito orgulho. Falei aqui o nome de uma, mas são inúmeras. E não necessariamente uma mentora ou um mentor, uma pessoa que te inspira, precisa estar numa posição acima da sua. Você me inspira o tempo todo. E na nossa relação de trabalho, você não estava acima de mim, você não era a minha gestora, mas me mentorava o tempo todo. E eu tive um mentor muito especial, que foi o fundador desse grupo, dessa empresa, Guilherme Gomide. E com ele eu aprendi muito sobre se posicionar, sem perder a humildade, sem perder esse espírito de eterno aprendiz, que agora você apelidou de aprendente, e de dar oportunidade para as pessoas. Ele abria as portas, ele escancarava as portas. E eu falo hoje no passado porque como um espírito muito bom, ele foi fazer a missão dele uma outra esfera desse planeta, algo como cada um quiser acreditar. Eu acredito que ele está fazendo alguma coisa muito boa em outro lugar. GG, maravilhoso. Mas ele abria, ele escancarava as portas, mas ele não entrava sozinho. Ele falava, vem comigo. E eu era uma dessas pessoas que ele falava, vem comigo. Ele falava, tá aqui, essa é a mesa. Usa. Tá aqui, esse é o microfone. Fala. E eu aprendi isso muito com ele. Ele não precisou me falar, Mel, é assim que faz. Ele fez comigo. E assim eu fui fazendo com outros e com outros. Hoje, o meu chefe, o meu líder, ele também aprendeu com esse cara. E ele faz a mesma coisa com todo mundo que tá ao redor. Então, eu acho que é um pouco assim. É cíclico. Quem entende a mensagem dá andamento. Quem não entende fica pelo caminho e tá tudo bem também. E vambora, segue. Porque tem bastante gente do bem querendo passar essa missão adiante. Acho que é legado, né? E o legado dele sempre foi esse. E eu tento fazer o meu um pouquinho assim também. Um pouco de garantir que as pessoas possam ser elas mesmas, onde quer que elas estejam, independente da posição profissional ou performática que elas estejam executando. Mas ser você te garante segurança, te garante felicidade, te garante alegria, te garante paz. Eu acho que é isso. Ser você mesmo te garante paz. Então, eu tenho isso como missão pessoal. E um legado que eu peguei, falei, puxa, acho que eu quero continuar isso, é abrir as portas, escancará-las, mas sempre trazer a gente comigo. E é isso, né? O mundo é feito de gente, né? É feito de pessoas. E quando a gente fala de uma empresa, ela também é feita de pessoas. Entender que essas pessoas, sim, que fazem esse negócio prosperar e ser um negócio grande. E quando a gente começa a esquecer que esse negócio é feito de pessoas, a gente começa a esquecer que tem histórias ali, que aquela história pode contribuir na sua carreira, até mesmo fazer com que as pessoas consigam entender que aquela empresa pode melhorar com aquelas pessoas. Então, é o entendimento de que as pessoas fazem o lugar, as pessoas estão ali. Lógico que tem os clientes, o dinheiro, maravilhoso, o dinheiro é incrível, sem o dinheiro a gente não faz nada, mas as pessoas são o bem maior que a gente tem. A gente pode ter todas as ferramentas possíveis do universo, o microfone, mas se não tiver uma pessoa para falar nesse microfone, é só um microfone que às vezes não serve para nada. E eu aprendi muito isso ali, vendo a maneira com que você nos tratavam, né? Nos tratava.
E foi muito incrível aprender sobre essa questão de ser um gestor que entende as outras pessoas. E como foi para você se tornar essa gestora que entende as outras pessoas, que entende que o seu negócio, que hoje você está, é uma das pessoas que está à frente, é feito de pessoas? E como você aprendeu a ser uma gestora? É um desafio todos os dias. Acho que primeiro a gente precisa ser gerente ou gestor, gestora da gente mesmo. Das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos planos. Acho que primeiro a gente precisa cuidar da gente. Porque uma gestora ou um gestor que não se cuida também não consegue, ou só entrega coisa que não vale a pena entregar para quem está ali auxiliando no processo do dia a dia no trabalho, no desenvolvimento de carreira, na administração das responsabilidades, das prioridades, dos serviços que a gente presta. Então, acho que para aprender a ser gestora ou gestor, tem que primeiro aprender a gerir a sua vida, a sua carreira, as suas emoções e tudo que envolve ser. Mas como que eu aprendi? Primeiro, me espelhando em muita gente boa, porque antes de estar gestora, eu estive gerida, né? Continuo sendo gerida, tenho gestores acima de mim, mas acho que primeiro a gente se espelha nas pessoas que a gente fala, puxa, essa pessoa está fazendo um trabalho legal. Se um dia eu estiver numa posição semelhante, acho que isso aqui eu vou fazer parecido, porque tá dando certo. E segundo, estudar. Sabe aquele conselho da minha mãe? Estudar sempre, porque assim como a gente aprende a fazer uma edição no Photoshop, assim como a gente aprende a fazer cálculos absurdos com fórmulas gigantescas ou a programar tecnologias muito avançadas, a gente também aprende sobre como é que funciona a máquina humana, né? A gente também aprende como equilibrar as questões individuais, as questões coletivas, as questões de negócio, as questões do outro, as suas questões. Então, tudo isso também é técnica, também é estudar. Mas também não adianta a gente viver no mundo teórico, no mundo da Sofia. Só ilusão. E aí a gente vai tentando e colocando em prática essas teorias. Puxa, aqui funciona, isso aqui a realidade diz que nada a ver. E todo dia é um desafio, todo dia você tem que se reinventar, porque são situações diferentes, são pessoas diferentes, e cada pessoa tem, puxa... Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa onde, puxa, o rendimento aqui caiu, o que será que está acontecendo? A gente vai investigando e não tem nada a ver com a pessoa no profissional, tem a ver que ela está passando por questões pessoais, de saúde ou familiares e que está afetando o desempenho dela. Então, aí você precisa entender que não adianta replicar somente o que está escrito como regra ou como boa prática. Você tem que ouvir. Eu acho que esse é talvez a minha fala possa parar por aqui. Talvez o maior triunfo de uma pessoa que gere outras é saber ouvir. Porque daí quando você ouve, você se atenta para o que está do outro lado, além do que está na sua cabeça ou na sua teoria. Saber ouvir talvez seja uma das principais ferramentas de saber gerir. E eu estou aprendendo ainda, tá? Não sei de tudo, não. Eterna aprendente. Verdade, né? Eterna aprendente. Uma coisa que eu estou aprendendo também, e que me ajudou muito nesse período que eu estive ali dentro da Cherry, foi... ouvir para ouvir e não para responder. E muitas vezes a gente está tão programado para tudo na vida, para responder aquela questão. Mas às vezes você só precisa ouvir. E eu estou aprendendo muito isso. Por isso que agora eu estou falando com mulheres e trazendo essas mulheres fodásticas que eu digo para mim ouvir e ouvi-las. Escutá-las. Absorver essas informações, essas histórias. Porque somos feitos de histórias. Todo mundo tem uma história. Escutar essas histórias ali, que sejam histórias próximas da gente. E histórias também que a gente vai ver, que tem pessoas que vão passar aqui, que são famosas e tem os seus fãs e tudo. E é uma galera que tem muitos seguidores. Mas também saber que a história de mulheres foda tá ali do seu lado e que gere um negócio, ou realmente, às vezes pode ser a nossa mãe dentro de casa, que pode ter... A minha mãe foi empregada doméstica, mas pra mim ela é uma mulher foda e eu gosto de escutar as histórias dela. As histórias que ela tem. Se eu pudesse trazer a Dona Neuza aqui, eu traria. Eu sei que a gente ia ter várias minorias ofendidas, porque eu conheço a minha mãe não... Enfim, né, de outra época. Mas... é saber que as histórias são feitas assim, né? E ouvir as histórias. É muito bom
ouvir a história de mulheres, porque eu acho que falta um pouquinho, principalmente na provinciana Curitiba, ouvir as mulheres e as mulheres que temos aqui acessíveis a nós e que são grandes mulheres, né? Que vão passar por aqui várias grandes mulheres e acredito que você se vê como uma grande mulher e eu te tenho como essa grande mulher. Mas trazendo esse ganchinho de grande mulher, como é pra você estar nesse lugar de liderança hoje? Porque você é uma referência para outras mulheres. E você também tem a questão, vou trazer para a questão de sexualidade, você é uma mulher bissexual. E hoje no mercado, no geral, a gente ainda não tem essa segurança de falar da nossa sexualidade, do nosso gênero, e é muito difícil a gente ver essas mulheres nesses lugares. E como é para você estar nesse lugar de liderança, de um lugar onde você ajudou a construir a história? Caramba, que pergunta complexa. Complexa porque ela tem muitas camadas, né? Dá para escolher um caminho de resposta e ir embora nele e falar até amanhã. Mas É praticamente uma cebola, mas a gente vai fazer o quê? Vai cortar essa cebola e você vai trazer pra gente. eu acho que quando você traz a questão de sexualidade, a questão de ser mulher, fala muito sobre representatividade, né? Sobre estar em um lugar onde outras pessoas possam te ver, se inspirar e falar, puxa, ela chegou ali. Ela pode ser um objetivo, eu também quero estar ali. Ao mesmo tempo, a representatividade fala sobre você representar. Então, quando eu estou em uma mesa de discussão, de tomada de decisão, eu não estou sozinha, né? Eu estou com todas as outras mulheres que trabalham ali, eu estou com todas as outras pessoas que não nasceram e cresceram em uma metrópole, eu estou com todas as outras pessoas que têm diversas sexualidades ou de gêneros diversos, enfim, raça, e a partir do momento que você participa e você se vê na condição de um recorte social, automaticamente você não consegue pensar só no seu. Você vai trazer todo mundo junto e vai colocar todo mundo na mesa com você. Então, eu acho que estar nesse lugar diz muito sobre representatividade. Eu tenho o privilégio e a sorte de trabalhar em um lugar onde eu não sou exclusivamente a única mulher em liderança. É uma empresa muito bem representada em liderança feminina. Eu não sou a única bissexual no board da empresa, e não sou a única pessoa que vem de outro estado ou que tem uma origem racial diferente. A minha origem racial é uma mistureba do caramba. Tem índia, tem italiano, tem um monte de coisa. Tem, infelizmente tem. Mas, e acho que quando a gente traz tudo isso para a mesa, a gente também dá voz. Então, uma decisão ela não é tomada a partir de um único viés. Eu sou normalmente a pessoa que fala, mas peraí, pessoal, a gente esqueceu de pensar naquela pessoa lá, aquela mulher preta, ou aquele cara que não teve a oportunidade de terminar o ensino médio e que está aqui trabalhando com a gente, porque teve uma oportunidade de ingressar em um programa, que seja ele de cunho social ou não, aquela mulher trans, aquele cara trans. E, normalmente, quando você fala de representatividade, tá nesse lugar, você carrega essas pessoas quase como natural, assim, não faço esforço. E, ao mesmo tempo, tem um peso gigantesco, né? Porque tudo que você faz acaba criando... E você é ponto focal, né? Acaba criando um holofote ali. Eu tento enxergar pelo lado positivo e curtir isso também, pensando, galera... Vem, eu tô aqui, eu tô segurando a porta, tô com ela aberta. O que vocês precisarem de mim, vambora. E não é sobre estar em um lugar de poder, porque não tem poder de nada, pelo contrário, só tem muito mais responsabilidade, muito mais peso na hora de colocar a cabeça no travesseiro, porque são centenas de vidas que você acaba influenciando com as coisas que você participa nas decisões. Mas eu acho que é isso, de falar, tô aqui segurando a porta e tem alguém que de alguma forma tá lembrando de todo mundo e tentando trazer pra mesa, mas não sou única, tá? Eu queria deixar isso muito claro porque eu só tô há 10 anos nesse lugar porque ele não precisa de exceções, talvez ele seja construído a partir das exceções e é um lugar muito plural, muito honesto com as pessoas, muito cuidadoso, e não fui eu que criei, tá? Não sou eu que tô lá levantando essa bandeira, eu sou produto disso, então eu acho que mais do que responsabilidade é minha obrigatoriedade de manter isso vivo e continuar representando esses sonhos de outras pessoas que vão chegando. E é muito legal você entender sobre isso, né? Que você é fruto disso e você pode levar isso pra frente. E que vai fazer diferença com outras pessoas. E que você vai florescer.
né? Porque ali você traz sementes de melina, porque trabalhamos juntas e eu acredito que eu seja uma semente também. Você plantou sementinhas em mim, como você plantou sementinha na nossa querida Renata, no nosso querido Vicente, e era um time plural ali que a gente trabalhava junto, e entender isso, essa pluralidade que a gente tem, né? Mas levando para isso também da pluralidade, como é para Fala de você? novo. Pluralidade. Mais uma vez. Rapidinho. Pluralidade. Love songs. Pluralidade. Não falo mais. É a gente conseguir, né, entender sobre isso e conseguir falar a palavra sem perder a chapa aqui. E como é pra você estar ali nesse lugar? Porque a gente vê que no mercado publicitário ainda é dominado, não ligeiramente dentro da empresa onde você está inserida, mas no mercado no total por homens. E como é lidar com isso? Como é você saber que em algum momento você pode esbarrar em alguma situação de machismo? Como eu acredito que já aconteceu na sua vida? E como hoje, que teve a Melina, que foi a analista, e hoje é a Melina, que é a diretora. E como para você foi contornar essas situações e conseguir lidar com esse lugar que ainda, apesar da pluralidade de gêneros que a gente ainda tem no mercado publicitário, que eu acho que é um dos mercados mais plurais ali, né, que mais tem diversidade, mas que ainda é pequeno. Como é para você lidar com isso? São situações que vão se colocando no nosso dia a dia que a gente vai aprendendo a contornar com as ferramentas que a gente vai construindo ao longo do tempo. Certamente, na minha formação, antes de analista, antes de chegar na iChair e antes de estar nesse mercado envolvido com os grandes players, né? Então, a gente trabalha diariamente com profissionais representantes locais e globais de Google, do Facebook, do TikTok. São pessoas muito importantes que movimentam muito dinheiro. Mas antes de estar nesse lugar, eu era uma menina cheia de impulsividade, para falar a verdade. Então, eu não gostava muito de ouvir coisas que eu não concordava. Se eu ouvia, eu já rebatia na mesma velocidade, às vezes com uma intensidade até um pouco desmedida. Sabe a menina bocuda? Mas é porque eu não tinha essa malícia, esse jogo de cintura que nem... Inclusive... Você me ensinou isso uma vez. Eu tive uma situação dessa onde eu rebati uma fala que eu senti como machista ali e rebati na mesma moeda e falou assim, calma, eu te entendo, você me direcionou. A gente precisa filtrar um pouco e não é batendo na mesma moeda, né? Dando que normalmente não o funciona. troco. Normalmente não funciona. Vai criar Não é porque eu adoro respirar fundo, relevar, deixar para ver se repete, chamar para uma conversa depois, porque quando a gente é ferido, quando a gente toma um soco na cara, porque normalmente essas questões ferem a nossa alma, né? Uhum. Quando fala da sua sexualidade, da sua identidade, da sua raça, da sua história, de quem você é, quando sutilmente ou de uma forma muito direta isso te afeta, a vontade é devolver, mas normalmente não funciona. Muito pelo contrário, piora, te coloca em um lugar marginalizado, te exclui das conversas, não te dá oportunidade. Então, eu fui aprendendo com o tempo a desenvolver estratégias que funcionam melhor. E, obviamente, a gente, ainda apesar de ser um mercado mais tranquilo, na grande maioria dos casos, às vezes as pessoas também escorregam. Eu, certamente, já fui escrota com alguém no dia a dia do meu trabalho e a pessoa falou, olha lá, não é a bonitona militante que tá abrindo a porta para todo mundo? E o que eu gostaria que fizessem comigo numa situação dessa era me chamar e falar, Mel, puxa, acho que errou aqui. Como que errou? Assim, assim, assado. Isso toca em um lugar que talvez não seja comum para você, mas para mim funciona assim, assim, assado. Então, normalmente, eu me coloco numa posição de, puxa, será que essa pessoa tem consciência do que ela falou ou do que ela fez? Será que ela está aberta a ouvir um toque? Será que se eu relevar nesse momento, ela mesma não vai... Às vezes é uma respirada que você dá, a pessoa percebe que escorregou ou percebe que falou mais do que devia. Então, dependendo de quem você tem mais liberdade para chamar e falar. Dependendo da situação, você releva para falar depois. Mas, em geral, a gente vai sacando as ferramentas que tem e que cabem, que são mais adequadas para aquele momento. Você... Minha amiga, se você fala uma abobrinha num ambiente público com 50 pessoas te vendo, eu jamais, nem em tom de brincadeira, eu vou falar, Carol, racista pra caramba, né? Não, de jeito nenhum. Gente
continua e depois eu te chamo. Agora, se a gente tá num ambiente com 4 pessoas e você foi racista, e aquelas outras 2 pessoas que estão além da gente têm também uma liberdade, vão entender que eu tô te trazendo para um lugar de parceria na troca, aí eu falo, Carol, puxa, acho que aqui não. E boa, a vida que segue, não leva pro pessoal e tal. Então, sim, acontece. Normalmente, o nosso impulso é responder, pá! Especialmente quando fere algo muito pessoal para você. A minha experiência diz que nem sempre é o melhor caminho, na maioria das vezes não é. E aí vai do seu traquejo de saber entender qual que é a ferramenta que você vai sacar ali naquele momento. A vontade que dá é dar um soco na cara. Não, sim, né? Com certeza. Mas a gente tem que ser política ali naquele Exato. momento, né? E entender que isso vai acontecer muitas vezes e aprender a lidar com E as isso, né? pessoas, na maioria das vezes, elas não... Vou falar sobre a minha experiência, não posso generalizar. Claro. Tem gente ruim no mundo também, né? Mas na minha experiência, com as pessoas que eu tive o prazer de conviver até agora, na minha jornada de carreira, de trabalho, em geral, as pessoas estão cercadas de boas intenções. Elas não fazem propositalmente para ferir a existência de alguém, mas eventualmente por preconceito, por criação, por imposição da Construção, né? sociedade, o tipo de conteúdo que consome, o círculo que convive. Às vezes a pessoa escorrega, aí você fala, cara, essa pessoa não é assim. Ela tá sendo fruto, produto, ela tá reproduzindo. Então não tem por que eu julgar, né? Eu vou sempre tentar enxergar por esse caminho. Em geral é assim. E às vezes é muito do subconsciente, às vezes, assim. A pessoa ela nem percebe ou que ela tá sendo machista, ou que ela pode estar sendo racista, ou etarista também, né? Porque tem muito isso. Então, às vezes, vem muito Isso disso. é uma coisa que eu tenho me policiado, sabia? Eu tinha uma coisa bem recente sobre esse etarismo, mas não o etarismo com quem trabalha com a gente. Embora isso ainda seja um desafio, é muito difícil ter pessoas mais velhas, mais experientes trabalhando com o que a gente faz. Embora tenhamos algumas muito poucas que, se contar em uma mão, vai sobrar dedo. Mas na vida, sim, eu tinha uma mania horrorosa. Até esses tempos estava comentando com o Arthur, meu esposo. Esposo. Acho isso muito senhora falar isso, mas voltando pro assunto. Que eu tinha uma mania de falar caneca de vó. Caneca de vó, leque de vô, como se isso fosse algo muito ruim, muito idoso. A minha sogra é uma vó que, meu Deus, se eu chegar metade do que ela é com a idade dela, sendo vó, eu vou estar muito feliz. Então eu fui aprendendo a corrigir, porque não diz nada sobre o que é a pessoa, você classificar ela a partir da idade. Caneca de vó, caneca de vó, é caneca de neta, é caneca de filho, de filha, e não tem nada a ver colocar em caixinhas assim. E aí parece que não é ofensor, né? É ofensivo. Porque vó, vô, velho, velha, é distante da gente que tá nesse universo mais jovem. Mas quando você se coloca no outro lado, você pensa, opa, peraí. Tá colocando... Eu sou vó, sou vô, mas tá me colocando em um lugar de... Sei lá, um lugar ruim, né? De vulnerabilidade ali, te coloca num lugar de... Fui aprendendo. De oprimido. E É um lugar um preconceito onde... sutil, né? É um Sutil. lugar onde todo mundo vai chegar, né? Aham. Só que é uma coisa que todo mundo, ela... Parece que tem um desdém por aquilo. E daí você parece que você está colocando essas pessoas num lugar tem a ver onde com elas não são invalidez, né? mais... Não podem ser mais úteis. Ou que estão sendo apagadas. Isso. E não funciona assim, né? Há muito tempo. E eu acho que a gente precisa entender que a gente vai chegar nesse lugar. Esperamos chegar nesse lugar. Tô trabalhando pra isso. Trabalhando pra isso. Inclusive, Melina agora é corredora também. Corredora. Está correndo bastante. Conta pra mim também como é, além de ser essa mulher em cargo de liderança, agora é uma mulher que corre. A gente precisa encontrar prazer na vida, né? Prazer na vida, não só naquilo que a gente exerce como profissão. Como que faz pra ter esse prazer, cara? Aqui, ó, você aqui, ó. Olha só que coisa boa, você fazendo o que você gosta, o que você... Olha esse sorriso maravilhoso, é isso. Encontrar coisas que te fazem bem, te reconectam com você, com quem você é. E eu sempre fui desde criança, muito elétrica, muito do movimento, e tava na capoeira, depois tava não sei aonde, jogando futebol. Sempre gostei de esporte, nunca fui atleta. E a corrida não é algo muito novo, mas sempre deixei... Ia correr eventualmente, fazer um exercício aqui, outro ali... Mas de um tempo pra cá eu comecei a levar mais a sério, assim, de, puxa, me encontrei nesse esporte, é algo que me faz bem, é algo que me coloca
me coloca em um lugar de curtir o espaço sozinha, assim, sabe? A solidão, de encontrar meus pensamentos, de desestressar. Tá, mas você se encontrou também a partir de ser uma mulher vegana também? A partir disso você conseguiu também linkar que você precisava, além de se tornar uma pessoa vegana e ter hábitos diferentes, você conseguiu linkar com a corrida ou não fez tanto Elas estão essa... conectadas, as duas coisas, porque uma vida mais voltada à saúde e prática de esporte, exercício, acaba exigindo naturalmente que você cuide melhor da alimentação, mas uma coisa não estava diretamente ligada à outra, são dois prazeres, uma é mais filosofia de vida e decisão, escolhas, e a outra tem a ver com encontrar algo que me faz bem, quase como mais do que um esporte, um hobby, assim. Então, é algo que eu tenho rotina, obviamente eu coloquei meta, obviamente eu sou muito crica de seguir certinho os treinos, de querer melhorar a performance, mas no fim é sair pra correr, voltar sorrindo. Endorfina é um negócio que é muito louco, é muito louco. Você termina de correr, aí você fala, meu Deus, eu tô morrendo. E aí, depois que você morre. Depois que você morre. Você tá com tesão ali, né? Depois que você morre, dá aquele fôlego de vida, você fala, nossa, já quero de novo agora. É tipo droga. Eu não sei, né? Mas dizem que é. E dizem que é. E aí é isso, é viciante, é gostoso demais. Recomendo. Sabe essa vontade de levantar às 5 horas Não da tem. manhã pra correr? Não tem. Nunca tive, cara. Nunca tive. Mas estou começando a olhar por outros lados. Agora, como eu falei, eu tenho um nutricionista, entendeu? Estamos aqui trabalhando. E será que vem aí? Vem aí. Será que vem aí a Carol corredora? A Carol atleta. Veremos nos próximos capítulos. Nossa, já pensou? Agora a gente Vamos vai correr? caminhando. Eu já corro bastante, muita Corre coisa. Vou correr com você qualquer Então, dia fechou. desse. Então tá bom. Eu começo, eu não sei se eu termino. Você já pode chamar o SAMU Compromisso também. público aqui, hein? Ó, estou aqui lançando um compromisso que um dia vocês virão me ver correndo com Melissa. Com Melissa não, com Melina. Porque Melissa, nossa próxima entrevistada. Eu estou com ela na cabeça também aqui pensando. Maravilhosa. Minha Maravilhosa. E mel. A gente estava conversando antes aqui que as Mels que eu tenho ali, que eu conheço, são mulheres incríveis. Mas agora eu vou te perguntar uma coisinha sobre que é o caminhar para esse início que a gente está tendo. Início? Esse início não, esse final. Rapaz, estamos falando aqui faz 48 horas, Carol. Você veio me falar de início. Estou me perdendo aqui. Meu Deus do Ainda céu, bem que eu vou tô aqui, tomar né? uma Pra água. lembrar que caminhando pro final vem a... Eu acho que eu já vou passar pra você, agora vai ser habla com a Mel, não vai mais ser com a trava. Nessa finaleira aqui, eu sempre tô perguntando pras minhas entrevistadas o que a Mel, de 8 anos, falaria pra Mel hoje, que é uma mulher empoderada, a Mel que tá num lugar de liderança, e o que a Mel de hoje falaria pra aquela Melzinha lá que tava ali, criança, entendendo um pouquinho do mundo. Nessa ordem? O que é Mel A criança? ordem que você achar melhor. Sabe que quando eu penso na Mel criança, eu penso na Melininha. O que a Melininha falaria pra Mel? Eu acho que, enquanto você falava, minha mente foi sequestrada. Eu já fui lá no final. Eu acho que ela olharia pra Mel e falaria assim, poxa, que legal, você é bem parecida com aquilo que eu imaginava pra mim, mas eu tô descobrindo que dá pra ser empoderada, dá pra ser bem-sucedida, bem resolvida na vida familiar e amorosa, e ainda assim eu posso estar lá, Melininha, posso estar lá, brincando, me divertindo, sendo moleca. Então, eu acho que é por aí que eu quero ir. Obviamente, não com essas palavras, né? Mas eu ia dizer assim, poxa, eu quero ser você. Acho que eu diria isso. Melininha falaria isso pra Mel. E inverso, né? Inverso. Eu falaria, garota, a gente chegou, hein? E não tá nem na metade do caminho! Vambora que tem mais. Acho Cara, que eu falaria isso. que incrível poder ver isso, né? E de a gente se olhar enquanto criança e se perceber e ver que sim, se tornamos seres humanos que nossas crianças gostariam de ver e se sentiam representadas. Com muito...
com muita generosidade com quem a gente se tornou. Obviamente, a gente entende que todo ser humano, toda pessoa tem crítica, autocrítica, Claro. né? Sabe o que tem que melhorar, o que, puxa, não cheguei onde eu queria, ou não tenho sido a pessoa que eu gostaria de ser ainda. Mas acho que ser generoso consigo também reflete como você é com as outras pessoas. E eu olho com generosidade, eu falo, poxa, 33 anos... Cheguei, eu nem sei se era tudo isso que eu sonhava, não. E o mais legal é que, recentemente, eu fiz uma autoavaliação, assim, da minha vida. Eu falei, cara, tá na hora de eu ter novos sonhos. Porque eu nem sabia que dava pra sonhar mais. Eu sonhava só isso que era até uns 3 anos atrás, até os 30 ali. Falei, poxa, agora eu preciso criar novos sonhos. Então, agora eu tô correndo atrás deles. Isso é incrível, né? É. Sonhar pra sempre, né? Porque eu falei com a Georgia que os sonhos... Braba demais, inclusive, ouvir. Georgia, nem te conheço, mas te considero pra caramba. Muito Te bom. considero pacas. Lembra do Orkut? Aham. Te conheço, Te mas conheço pouco, mas te considero pacas. dependendo da faixa etária do seu público, não vai nem entender. E que é isso, né? Nos permita que... podem nos tirar tudo, só não nos tiram o conhecimento e os sonhos. Que são os lugares onde nos permitimos nos enxergar no futuro ou até mesmo num presente. Então é isso. Eu vou terminar esse episódio falando sobre a importância de sonhos. Eu tô entrevistando não, né? Conversando, porque isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa, eu não sou entrevistador. Eu estou aqui conversando com a Mel. Habladora. Estou hablando muito. No dia da visibilidade trans. E eu fiz isso, geralmente não, já fiz isso com a certeza que era para trazer pessoas que entendem sobre causas e que têm a vivência. E para falar para você que vai assistir, que vai ouvir, que vai estar com a gente, que é isso, sonhos são feitos por... Todas as pessoas têm sonhos. E um dos sonhos que a gente tem aqui, quanto pessoas trans, é poder acessar, ter o acesso e termos aliados e pessoas que acreditem que possam abrir portas, dar oportunidades e gerar a continuação de histórias. Então, é isso. Vamos sonhar com um mundo muito mais inclusivo e que consegue colocar pessoas trans dentro desse lugar, dessa sociedade. Então, muito mais do que visibilidade de pessoas trans, a gente precisa de efetividade. Então, lembre isso. Lembre um pouquinho também da história da Mel, que é uma mulher cis, mas que tem esse entendimento que, sim, ela pode ser uma mulher cis, mas empoderar mulheres trans e trazer para a caminhada. E que a gente vai estar junto e que precisamos um dar a mão pro outro. Aquele famoso ninguém solta a mão de ninguém, mas primeiro para soltar, primeiro você tem que pegar. Então lembre de pegar na mão de uma pessoa trans e levar ela para uma oportunidade. Então é isso, eu caminho aqui para te agradecer. Muito obrigada por estar aqui comigo. Aceitar esse convite de hablar com a Trava e trazer um pouquinho da sua história e para que as pessoas te conheçam, né? As pessoas saibam mais quem é essa Mel que eu tive o prazer de conviver ali praticamente durante 3 anos da minha vida e que me ajudou muito a construir, estar construindo a travesti que vos fala. Muito obrigada. Que honra, eu que agradeço, Carol. Saio daqui emocionada com essa sua fala final e que orgulho de poder participar desse projeto e ver onde você chegou e que ainda é só o começo, né? Amém, cara. É assim. Vamos rezar por isso, cara. Jogar uns tatuagens, fazer tudo que a gente puder fazer pra chegar num lugar. Então é isso, vamos ficando por aqui. O próximo episódio eu tenho Melissa Schluckbier falando aqui sobre as vivências de uma... Vivências. Tava esquecendo o S. O plural. A pluralidade da palavra, entendeu? As vivências de mulheres, de uma mulher trans em um cargo de liderança. Então, braba, não perca. essa é braba. A gente vai ter Melissa Schluckbier. Falei com Melina Azevedo. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Que maravilhosa! Obrigada mesmo. Você é muito foda. De coração é muito foda mesmo. Por estar aqui conversando comigo foi muito incrível.